Como ter mais conhecimento, sabedoria, certa? Nos dias atuais. Bom, vamos lá, o meu nome é Tatiane e eu trabalho com desenvolvimento pessoal, auxiliando as pessoas a terem sucesso dentro da rotina. Hoje é quartou, e quando nós temos a quarta-feira, nós temos o nosso vídeo semanal sobre conhecimento. Aqui nesse quadro Conhecimento, nós falamos sobre como adquirir conhecimento, como assimilar, como solidificar tudo isso que nós captamos diariamente. É muita informação, só que informação são apenas dados. Dado não é conhecimento, porque nós precisamos colocar em prática, ok? Essa é a primeira pauta. Mas vamos lá. Nos dias atuais nós temos muita informação, nós temos muitos dados, não é mesmo? E uma das coisas, um dos problemas que acomete muitas pessoas, muitos relacionamentos e muitas empresas, muitos gestores, é justamente a falta de comunicação. A comunicação é um instrumento, eu estou falando aqui, eu estou simplesmente passando uma mensagem, eu estou estabelecendo um acordo com você, onde eu passo integralmente aquele conhecimento que eu tenho e você assimila e me dá o seu feedback. Dá o seu feedback desligando o vídeo, dá o seu feedback dando um like, dá o seu feedback comentando, compartilhando, seja lá qual for a forma que você escolher, mas nós sempre damos um feedback, nem que seja virando as costas para a pessoa sem falar nada. Isso é um feedback, isso é um retorno, isso é uma comunicação, ok? Vamos falar sobre comunicação. A comunicação, por que eu coloquei aqui nesse quadro conhecimento? É uma das formas cruciais para que a gente adquira conhecimento. Nós podemos ler, podemos estudar, fazer cursos, podemos ter nossas próprias experiências, assim são formas, né? Essas são formas de adquirir conhecimento, sermos cada vez mais sábios, tudo isso. Mas de nada disso adianta se você não se comunicar. Nós temos várias histórias, né, durante essa nossa jornada que nós podemos citar com relação à falta de comunicação e quais problemas isso acarretou. Mas eu vou dar um exemplo meu particular, ok? Por exemplo, eu estava com um problema em casa onde eu precisava de ajuda. Todas as tardes, eu chegava na cozinha e tinha louça para lavar. Pois é, a famosa louça. E meu marido almoçava depois de mim. Eu tinha um horário diferente dele. De repente aquilo começou a me angustiar. Eu falei, caramba, mas daí me deu um estalo. Eu falei, comunicação. Por que não pedir? Por que não verbalizar? Por que não falar? Ser claro, direto, objetivo com o meu desejo, com a minha necessidade. Pronto, eu simplesmente falei, você poderia deixar tudo limpo, tudo organizado, pronto, como se num passe de mágica, ele deixou. O que na minha cabeça começou a gerar um problema, olha só, o que a comunicação faz. Quando nós temos uma comunicação assertiva, quando nós temos uma comunicação direcionada, simplesmente ela é eficaz. Então, essa é uma das coisas que eu quero falar para você. Se você quer ter conhecimento, comunique-se. Comunique-se, busque feedback, busque retorno, pergunte, e aí, você entendeu? Outra coisa que é importante, planejamento dentro da comunicação. Pois é, isso é algo que está em todo lugar, né? Quando você é convocado para uma reunião, quando você é convocado para poder redigir aquele famoso e-mail, você fala, caramba, o que você precisa fazer? Comunicar-se de forma efetiva. Quanto mais efetivo, melhor o seu resultado. Isso é fato. A comunicação está diretamente relacionada com o nosso resultado. Nós temos que nos comunicar bem para termos melhores resultados. Ponto. E esses resultados, eles geram conhecimento, eles geram aquela expertise, aquela experiência que nós tanto precisamos para poder sermos sábios, não é mesmo? Então, planejamento. Quando você sentar
para poder redigir um e-mail. Para redigir um e-mail, né, você planeje, você crie aquela atmosfera de empatia. O que será que a pessoa está precisando? O que será que a forma que ela vai receber essas minhas palavras? Planejamento. A mesma coisa, qualquer discurso, uma palestra ou um simples parabéns, um simples obrigado. Às vezes a gente fala numa reunião, num jantar, né? Você quer agradecer, você quer fazer um brinde. Nós precisamos ser efetivos em nossa comunicação. Quando nós sabemos o que a outra pessoa espera, para você setar expectativas. Quando você chega numa empresa e a empresa não fala quais são as metas, o que ela espera de você, o que acontece? Você sai fazendo por fazer, você faz aleatoriamente. E quando isso acontece, obviamente você não tem o resultado esperado. Comunicação. Acredite, isso existe muito. E quando nós falamos de comunicação, não é uma reunião de 2 horas, não é algo extenso. Aliás, quanto mais claro, não necessariamente meia dúzia de palavras, mas quanto mais claro, quanto mais enxuto, melhor. É a filosofia do essencialismo, né? Vai na base, vai na essência. Qual a mensagem que você quer passar? Leia de novo aquilo que você redigiu, aquilo que você pensou. Repita em voz alta. Isso são estratégias. Quando você fala de artistas, quando você fala de pessoas que praticam oratória, eles fazem isso. Pratica no espelho, começa a andar para um lado para o outro, lendo aquilo que você vai falar, aquele seu discurso, aquela sua palestra, aquela sua aula. Só que nós, meros trabalhadores, né, digamos assim, nós não temos o hábito de praticar, de planejar. Você chega e fala assim, vamos lá, vamos arregaçar as mangas, vamos para mais um dia. Mas e aí? E quando surge um problema no cliente? E quando você precisa realmente ter aquela oratória muito bem desenvolvida? Planeje-se. Planeje-se. Essa é uma forte recomendação. E tudo isso, né, planejamento, você respirar antes de falar. Obviamente, isso é uma estratégia super simplória que muitas pessoas negligenciam. Eu posso falar por mim, eu falava respirar antes de falar. Eu não consigo, eu falava isso. Eu não consigo, eu saio falando, feito uma louca e pronto, acabou. Olha o que me custou, muita coisa me custa quando a gente fala errado ou no momento errado. Às vezes você fala a coisa certa, só que no momento errado. Enfim, tem muita coisa dentro da comunicação que é relevante sabermos, estudarmos, estarmos cientes de que tudo isso tem um forte impacto em nossas vidas. Aqui nesse canal eu falo sobre desenvolver, sobre sermos melhores pessoas. E nós somos seres sociais, nós nos comunicamos. Nós temos a palavra e não só nos comunicamos com palavras, sim, também com, né, a nossa postura, com nossa vestimenta. Tem muitas formas de se comunicar, que as pessoas leem, aquela famosa comunicação não verbal, né? Pois é, esteja atento a tudo isso. Você falar, é muita coisa. Quando você cria o hábito, aí nós vamos entrar onde eu amo. Quando você cria o hábito, lembra que eu falei que é sucesso dentro da rotina? Crie uma rotina. Crie uma rotina de usar aquelas palavras específicas, crie uma rotina de uma vestimenta adequada, crie uma rotina de uma postura adequada, crie uma rotina onde você comunica a sua vontade, o seu conhecimento, a sua paixão, a sua disponibilidade, seja lá o que for que você queira comunicar, ok? Isso serve tanto pelo lado pessoal quanto pelo lado de trabalho, ok? Profissional. Fica aí
a nossa forte recomendação: preste atenção na sua comunicação diariamente e você vai realmente ser uma pessoa melhor, ok? Então, até a próxima, pessoal!